Dois agentes de IA estão conduzindo um leilão. Um está vendendo, os outros estão dando lances. Cada mensagem que eles enviam é registrada, carimbada com data e hora, e armazenada em um arquivo que qualquer supervisor humano pode abrir e ler. E o que está nesse arquivo parece completamente normal. Os lances chegam, os preços se estabilizam, ninguém diz nada suspeito porque ninguém diz nada suspeito em voz alta, exceto que os preços estão errados. A receita caiu, os lances vencedores estão colados ao preço mínimo, como se tivessem recebido essa orientação. E quando os pesquisadores foram procurar pela conversa que causou isso, eles encontraram algo perturbador. A conversa não estava no registro. Ela nunca esteve no registro. Isso acontece em um lugar a que o registro simplesmente não tem acesso. Mas como isso é possível? Bem, quando um modelo de linguagem processa alguma coisa, a última coisa que ele faz antes de produzir uma palavra é manter uma grande lista de números em sua cabeça. Seu estado interno, a versão compactada de tudo que ele está pensando no momento. Normalmente, esse estado é convertido em texto e descartado, mas você não precisa convertê-lo. Você pode pegar esse vetor numérico bruto, ajustá-lo levemente para que um segundo modelo possa aceitá-lo e inseri-lo diretamente na entrada desse segundo modelo, junto com as palavras que ele está lendo. O segundo modelo trata isso como parte da mensagem. Ele avalia suas opções exatamente como sempre faria, exceto que agora essas opções foram influenciadas por algo que nunca foi uma frase, nunca foi em inglês, nunca foi nada. Um supervisor que observa a transcrição vê o resultado dessa influência, o lance, o voto, a decisão, e não tem como ver a influência em si. E antes que alguém pense que isso é algum truque exótico inventado por invasores, não é. É um recurso de desempenho. Existe um sistema chamado Latent Mask, construído exatamente com essa ideia. Deixe os agentes passarem estados internos brutos, em vez de escreverem parágrafos uns para os outros, porque escrever parágrafos é lento e caro. A economia relatada é de aproximadamente 50 a 80% menos tokens, e uma inferência de 3 a 7 vezes mais rápida em comparação com agentes que se comunicam em textos simples. Se você está operando uma frota dessas coisas, isso não é um ganho marginal. Isso significa cortar seus custos de nuvem pela metade. Então, a indústria tem um forte motivo para tirar a comunicação dos agentes do registro. Não para esconder nada, mas simplesmente porque é mais barato. Isso nos leva a uma equipe do SAI International, do MIT Media Lab e da Universidade da Flórida. Além disso, e eu verifiquei isso 2 vezes, um coautor que ainda está no ensino médio na Westtown School, que decidiu descobrir o que acontece quando alguém abusa desse canal de propósito, a estrutura deles se chama alinhamentos latentes verificáveis. E o problema que eles tiveram que resolver primeiro foi quase filosófico. A abordagem óbvia é treinar um detector. Mostra a ele um monte de estados ocultos rotulados como conluio e outro monte rotulado como normal. Deixe-o aprender a diferença. E isso funciona. Funciona bem o suficiente para provar que a evidência está realmente presente nas ativações. Mas pense no que esse detector realmente aprendeu. Ele aprendeu os ataques específicos que você mostrou para ele. É como um segurança que memorizou 4 rostos. O quinto cara entra direto. Então eles inverteram tudo. O monitor deles nunca vê um único ataque durante o treinamento. Ele só estuda conversas normais, entediantes e cooperativas dos agentes, até conhecer o padrão do comportamento normal. Depois disso, ele sinaliza qualquer coisa que seja estranha e que esteja levando o comportamento para algum lugar ruim. Os rótulos de ataque existem apenas para avaliar os resultados depois, nunca para ensinar. A infraestrutura que torna isso possível não é glamourosa, e para ser honesto, é a parte mais inteligente. Toda vez que um agente passa um estado oculto para outro, o sistema registra uma anotação privada à parte. O estado do remetente, o estado do destinatário, as pontuações que o destinatário deu para cada uma de suas opções, o contexto ao redor. E esse registro carrega um ID único que o vincula à ação pública exata que saiu do outro lado. Não é que isso aconteceu mais ou menos na mesma hora. Não é um palpite, é uma ligação direta. Essa ligação é o que permite que você faça a pergunta que realmente importa. Porque agora você pode reproduzir esse mesmo momento de 3 maneiras diferentes. Entregar o sinal suspeito, trocá-lo por um inofensivo ou bloqueá-lo completamente, mantendo todo o resto idêntico. Se o mau comportamento desaparece no momento em que você corta o fio, você não está mais supondo sobre correlação. Você encontrou o fio. Em cima dessa base, existem 3 camadas de análise, e elas vão se intensificando. A primeira camada faz a pergunta mais simples possível. Esse vetor é estranho? Ela constrói um perfil estatístico de como são os estados ocultos em condições normais, mas não um perfil global, que seria inútil. Ela constrói perfis separados de acordo com a situação. Então, um sinal enviado durante um tipo de tarefa é comparado com o tráfego normal daquela tarefa,
recorrendo ao modelo mais amplo apenas quando não há dados suficientes. Depois ela mede quantos desvios padrão o elemento está afastado do centro, em média em todas as dimensões, com um pequeno valor mínimo incluído para que um denominador próximo de zero não cause problemas nos cálculos. E tudo isso mostra o quanto os agentes de IA estão se tornando capazes, o que nos leva à oportunidade que a maioria das pessoas ainda está deixando completamente passar. E esse é realmente o ponto principal aqui. Todo mundo está usando IA neste momento, mas quase ninguém está ganhando dinheiro com isso. A maioria das pessoas acha que é muito complicado, mas na verdade nunca foi tão fácil. Mark Cuban disse isso da melhor forma. Aprenda a construir agentes, vá conversar com pequenas empresas e encontre aquelas tarefas entediantes para as quais ninguém tem tempo. Acompanhamento de leads, agendamento de compromissos, cobrança de faturas, responder as mesmas 5 perguntas de clientes 40 vezes por dia. Esse trabalho vale dinheiro de verdade para quem está afogado nele. As empresas estão pagando milhares para se livrar disso. Estamos prestes a lançar algo que todos vêm nos pedindo para construir há 1 ano. E isso vai tornar mais fácil do que nunca lucrar com essa inédita corrida do ouro da IA. Se você tem algumas horas por semana e quer aproveitar essa oportunidade única na vida, clique no link na descrição ou escaneie esse código QR e inscreva-se agora para ser o primeiro a saber quando disponibilizarmos isso. É totalmente gratuito e você ainda vai ganhar um presente só por se inscrever. Mas inscreva-se agora porque só temos 3.000 vagas disponíveis e já metade foi preenchida. Tudo bem, agora de volta ao vídeo. A segunda camada ignora completamente a estranheza e pergunta se o sinal funcionou. Ela pega as pontuações do receptor em todas as suas possíveis ações, transforma isso em uma distribuição de probabilidade e compara com um controle pareado. Mesma semente aleatória, mesmo prompt, mesmo objetivo, mesmos papéis, tudo igual. Quando existem vários controles, há uma ordem de prioridade rigorosa. A versão bloqueada é a melhor, porque ali o agente ainda quer conspirar, mas simplesmente não pode transmitir, o que isola o canal quase perfeitamente. A comunicação neutra é a segunda opção. O comportamento totalmente independente é o último recurso. Então ele avalia a diferença de 2 maneiras. Uma mede se o sinal especificamente puxou a ação na direção prejudicial para um leilão, se ele empurrou o lance para baixo, e retorna deliberadamente 0 se a mudança foi para o outro lado. A outra mede qualquer remodelação da distribuição, mesmo mudanças que deixam a média e a melhor escolha intocadas, e ela tem um peso 5 vezes maior. Assim, você pega tanto a sabotagem escancarada quanto o sinal sutil de manipulação. A terceira camada é aquela que tenta se explicar. Ela usa um autoencoder esparso, uma rede treinada para descrever sinais normais, usando apenas 16 conceitos ativos por vez, dentro de um vocabulário grande. Quando uma transferência suspeita chega, ela verifica 3 coisas ao mesmo tempo. Quão ruim é a falha na reconstrução? Quantos dos conceitos acionados nunca apareceram em tráfego benigno? E quão raros são, em média, os conceitos acionados? Um conceito que nunca foi visto antes recebe ambas as penalidades simultaneamente. No entanto, os autores são cuidadosos aqui. Eles chamam isso de suporte à interpretação, não de detector. Ele te diz por que um alarme faz sentido. Ele não pode disparar o alarme sozinho. E as camadas são encadeadas, não combinadas por média. A camada 2 só conta se a camada 1 já tiver sido acionada. A camada 3 só conta se a camada 2 contou. Eles até codificam isso de forma que um resultado extremo da camada 3, matematicamente, não pode superar um evento que falhou no primeiro critério. Ele é limitado logo abaixo do ponto de corte. Isso é uma decisão de implantação, não uma decisão matemática. Significa que sua equipe de segurança não será acionada toda vez que um número parecer estranho. Há mais um obstáculo. 2 modelos de famílias diferentes não compartilham um vocabulário interno. Seus estados ocultos nem sequer têm o mesmo tamanho. Então, a estrutura aprende camadas de tradução, novamente usando apenas tráfego benigno. Uma é um mapeamento linear flexível, que pode rotacionar, esticar e distorcer o espaço. A outra é um mapeamento mais rígido, que basicamente faz apenas a rotação, preservando a geometria original de forma mais fiel. E uma é uma pequena rede não linear com um ponto de estrangulamento de 32 dimensões no meio, que pode captar relações que as versões lineares deixam passar, mas com risco de overfitting se você não tomar cuidado. Para testar tudo isso, eles usaram NandaTown, um sandbox de código aberto para testar protocolos de agentes sob estresse, cobrindo 6 cenários e 12 camadas intercambiáveis para coisas como identidade, confiança e pagamentos. Eles escolheram um leilão, e a configuração é exatamente o que parece. Um leiloeiro anuncia um item e um preço mínimo. Os licitantes escolhem valores, o maior lance vence. Alguns licitantes são secretamente um cartel, com ordens para suprimir os preços, e seu canal privado transmite um sinal fixo, que foi otimizado antecipadamente para tornar o lance mais baixo a opção mais atraente. Todo crédito para eles por dizerem isso abertamente. O agente receptor é informado de que um sinal privado está chegando e orientado a interpretá-lo.
Isso é um experimento controlado, não uma prova de que os agentes inventam linguagens secretas por conta própria. Os resultados são claros. Entre 4 famílias de modelos, Mistral, Phi, Quen e Vicuña, o monitor controlado teve uma média de 0,993 na pontuação padrão de detecção, onde 1,0 é perfeito. Mistral ficou com 1,000, Vicuña 0,994, Quen 0,990, Phi 0,988. E o prejuízo que ele estava detectando era dinheiro de verdade. O cartel do Quen tirou 12,43 créditos da receita. Mistral, 11,78. Phi, 11,12. Com o lance mínimo subindo em 61,5, 62,5 e 56,2 pontos percentuais, respectivamente. Vicuña mal se mexeu. Caiu 0,62 créditos. Subiu 16,7 pontos. E eles mantiveram isso no artigo como um resultado negativo honesto, em vez de simplesmente apagar discretamente. Entre famílias de modelos diferentes usando essas camadas de tradução, o desempenho caiu para 0,854 em uma média de 36 configurações. Ainda é forte, mas não perfeito. Depois eles aumentaram a escala para ver se isso desmorona em um mercado real. Leilões com 25, 50, 75 e 100 licitantes. Cartéis compondo 10 ou 20% dos participantes. O medo aqui é a explosão combinatória. 100 agentes significam quase 10 mil possíveis combinações para monitorar, mas você não precisa observar todas elas. Você observa apenas as transferências que realmente são agendadas. Com 100 licitantes e um cartel de 20%, são 20 eventos. 20. Isso é cerca de 0,2 de 1% do máximo teórico, e a precisão da detecção em toda a grade nunca caiu abaixo de 7, atingindo 0 perfeito na maioria das configurações maiores. O que nos leva à última pergunta. Você consegue realmente impedir isso? 3 ferramentas, escalando conforme o acesso. A mais fraca é simplesmente reescrever as instruções do agente. Comporte-se e ignore canais laterais privados. Isso recuperou 12,4% dos lances normais e reduziu os lances baixos em apenas 2,0 pontos. Um prompt de política aplicado a todos fez algo estranho. Ela reduziu os lances baixos em 29,5 pontos, mas recuperou apenas 2,9% da distribuição real. Ou seja, assustou os agentes e os levou a mudar de comportamento sem restaurar o comportamento correto. O verdadeiro martelo exige acesso às entranhas do modelo. Execute novamente o emissor sob um prompt limpo e deixe seu sinal recalculado sair. Misture as duas abordagens e você obtém uma curva dose-resposta bem clara, com 1/4 de cobertura, 34,7% de recuperação e 16,2 pontos a menos nos lances muito baixos. Com metade, 70,1% e 28,3 pontos. Com 3/4, 93,0% e 39,0 pontos. Passar de 1/4 para 3/4 te dá 58,3 pontos percentuais de recuperação. Cobertura total atinge 100% e reduz lances colusivos em 47,3 pontos. E os autores imediatamente dizem para você não se impressionar, porque uma pontuação perfeita ali já está embutida na aritmética. A intervenção repete exatamente a mesma execução limpa que define o alvo. É um teste de sanidade, não um milagre. Esse foi o vídeo. Os agentes estão aprendendo a sussurrar, e finalmente alguém está construindo o microfone. Não se esqueça de curtir e se inscrever se ainda não fez isso. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.